Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Combata o Bom Combate da Fé. Eu quero ler um texto com os irmãos que está em 1 Timóteo, capítulo 6. Eu vou ler dos versículos 3 até o 12. Está escrito assim: Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Amados, essa é a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Ele dá várias instruções para Timóteo sobre como organizar a igreja. Nessa carta também ele fala sobre o que aconteceria nos últimos tempos, que muitos abandonariam a fé e começariam a seguir espíritos enganadores, doutrinas de demônios. E aí ele termina esse capítulo falando exatamente sobre duas características que levam as pessoas a abandonar a fé e seguir um caminho tortuoso, e elas acabam seguindo um caminho de ruína, de destruição, e vão se afastando da fé por causa disso. E a primeira está bem nítido, bem claro aqui nesse texto, que é exatamente o amor ao dinheiro. Nesse capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre duas coisas. No final do capítulo 6, você pode ler depois com calma os versículos 20 e 21, que ele vai falar que as pessoas que têm um amor, assim, que elas querem demais aquilo que é chamado de ciência, o que nós podemos traduzir para o conhecimento da sabedoria humana, as pessoas que se envolvem e mergulham nesse tipo de vida, a Bíblia fala que alguns desses se desviaram da fé. Ou seja, o amor ao dinheiro e o desejo pelo conhecimento da sabedoria desse mundo, porque é chamado de ciência, é chamado de cultura, é chamada do verdadeiro conhecimento. Quando as pessoas mergulham nisso, elas correm o risco do quê? De desviarem-se da fé, de abandonarem a genuína fé. E o conselho de Deus para mim e para você é o mesmo que Paulo deu para Timóteo. Você, ó homem de Deus, fuja de tudo isso. Você combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna que você recebeu. Tome posse da vida que Cristo Jesus conquistou para você. Você, ó homem de Deus, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. E eu quero compartilhar hoje com os irmãos, nesses versículos que nós lemos, principalmente essa questão do amor ao dinheiro. Amados, veja que nesse texto o amor ao dinheiro está entrelaçado a transformar
a vida com Deus, a vida piedosa, transformar o evangelho numa fonte de lucro, numa fonte de arrecadar dinheiro, numa fonte de enriquecer. E aí o apóstolo Paulo fala para Timóteo: você fuja disso, fuja, não deixe que essas coisas contaminem você. E daí ele vai falar que, na verdade, o evangelho é sim uma fonte de lucro, mas não uma fonte de lucro que essas pessoas soberbas, orgulhosas, que não entendem nada, estão fazendo. É a verdadeira fonte de lucro, que é a piedade com contentamento, ou seja, viver de fato o evangelho traz sempre uma satisfação. Ele vai dizer: por isso que, tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Enquanto estamos aqui como peregrinos aqui nessa terra, se nós tivermos o que comer e o que vestir, tá ótimo. O que importa é nós combatermos o bom combate da fé. Ah, então significa que Deus, ele não gosta de riquezas? Que Deus não gosta do dinheiro? Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando do amor ao dinheiro. Amados, veja que o amor ao dinheiro, a Bíblia fala que é os que querem ficar ricos. Esse querer ficar rico é ter como propósito de vida, estabelecer como propósito da sua vida correr atrás do dinheiro. E o amor ao dinheiro, ele não é só para pessoas que têm dinheiro. Tem algumas pessoas que leem esse texto e elas dizem assim: eu não me enquadro nisso aqui porque eu nem dinheiro tenho. Mas o amor ao dinheiro não é só para quem tem dinheiro. O amor ao dinheiro, tem muita gente que não tem dinheiro nenhum, mas o coração está inundado com amor ao dinheiro. Por quê? Porque todas as suas decisões estão fundamentadas no dinheiro. Tudo que a pessoa vai fazer está focado na parte financeira. Ou seja, ela não busca do Senhor qual é a vontade do Senhor. Tudo que ela planeja, tudo que ela faz na sua caminhada, na sua vida, é em prol do dinheiro. Eu vou fazer esse trabalho aqui porque com esse trabalho eu vou ganhar mais dinheiro. Eu vou fazer um bico aqui porque com esse bico eu consigo mais dinheiro. Claro, amados, que nesse mundo nós sabemos que precisamos do dinheiro para viver aqui. Não estou falando sobre isso, mas eu estou falando que uma boa parte dos cristãos não está colocando a sua vida à disposição de Deus e confiando que Deus é o perfeito provedor, que Deus é o que abre portas. Não, tem muitos e muitos cristãos tomando as suas decisões que são grande parte contrárias às decisões que Deus tem, à vontade de Deus, ao projeto de Deus para eles, porque eles estão endurecidos pelo amor ao dinheiro. E veja que a Bíblia fala que as pessoas que vivem assim, que tomam a sua vida como um propósito conseguir dinheiro, elas acabam caindo em tentação, em armadilhas, em desejos descontrolados e nocivos que levam essas pessoas à ruína e à destruição. E as pessoas, por cobiçarem o dinheiro, acabam se desviando da fé e se atormentando com muitos sofrimentos. Amados, o Senhor nos chama para combatermos o bom combate da fé, ou seja, levarmos uma vida de rendição ao Senhor. O dinheiro é necessário e ele precisa estar no lugar dele na nossa vida. Qual que é o lugar do dinheiro? Ser sempre servo e nunca senhor. Nossas decisões precisam estar fundamentadas naquilo que Cristo nos direciona. O dinheiro, ele tem o seu valor e ele é necessário na nossa vida, e Deus, ele não tem problema nenhum com dinheiro. Deus não tem problema nenhum com dinheiro. Mas ele nos alerta por quê? Porque o homem tem essa inclinação de achar que o que tem valor de fato é o dinheiro, as coisas materiais. Tanto que quando ele vai falar sobre os ricos, ali no versículo 17, o apóstolo Paulo escreve assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que eles não sejam arrogantes e nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza,
mas coloquem a sua esperança em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ou seja, não há problema em ter dinheiro, o problema é colocar a esperança, a confiança no dinheiro. E quantas pessoas vivem assim, em pequenas coisas, amados? Pessoas que não fazem algo, não vou fazer porque senão eu vou ficar sem dinheiro. Por exemplo, não, eu não vou ofertar aqui porque senão eu vou ficar sem dinheiro. Não, eu não vou fazer isso aqui porque senão eu vou ficar sem dinheiro. Mas quando é para algo de satisfação própria, aí as pessoas fazem. Delas não pensam duas vezes se elas vão gastar dinheiro. Por quê? Porque é algo para satisfação própria, para satisfação da carne. Mas se for algo que é para beneficiar o outro, talvez, se for algo que é para abençoar a vida de alguém, que é para abençoar um ministério, por exemplo, não, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho dinheiro. Mas se for para satisfação própria, arruma o dinheiro. Sabe, amados, é sobre esse coração que a Bíblia fala. O amor ao dinheiro, ele pode se manifestar de várias formas. Quantas vezes nós vemos pessoas dizendo assim: "Ah, quando eu tiver dinheiro, daí eu vou fazer isso". Ou seja, ela colocou como o obstáculo para fazer algo, às vezes até na sua vida familiar ou vida ministerial, ela colocou o obstáculo é o dinheiro. E muitas vezes o dinheiro, a quantidade que a pessoa tem não afeta no que ela vai fazer. Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que dizem assim: não, eu não tenho como exercer nenhum tipo de ministério, fazer nada, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que conseguir dinheiro. Quando eu tiver bem estabelecido, quando eu tiver o dinheiro suficiente, daí talvez eu ajude alguma coisa, eu sirva em alguma coisa, eu busque de Deus qual que é o chamado dele para mim, mas por enquanto não dá. Eu tenho que trabalhar, tenho que conseguir, tenho que conquistar, tenho família para cuidar, e a pessoa foca a vida dela em conseguir o dinheiro. E quantas pessoas vivendo assim, elas passam ano após ano se atormentando em sofrimento e nunca conseguem o dinheiro que tanto busca. Por quê, amados? Porque é Deus que é o nosso provedor. É Deus que vai abrindo as portas para nós. Se nós colocarmos no nosso coração, uma disposição em nosso coração, para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor nos direcionará para fazer as coisas corretas que vão trazer um bom benefício para nós, financeiramente falando. Amados, o Senhor não deseja que nós sejamos miseráveis. Ah, então nós temos que ser miseráveis. Não, é claro que não. O Senhor é abençoador. O Senhor deseja que nós tenhamos o suficiente para nós vivermos e ainda para nós sermos muito e muito generosos com os outros. Porque Deus é assim. Agora, se o nosso coração está no conquistar, eu tenho que fazer isso para conquistar o dinheiro. Depois que eu conquistar, daí sim eu vou me voltar para Deus, daí sim eu vou dedicar mais tempo para Deus. Vai passar a vida inteira correndo atrás do dinheiro. Eu sempre falo, e tem algumas pessoas que me conhecem, né? Elas riem e dizem assim: é bem isso mesmo, irmã Catiane. Eu falo sempre assim, amados, que quanto mais alguém corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre dele. É assim, funciona assim. Por quê? Porque nós não fomos chamados para correr atrás do dinheiro. Nós fomos chamados para buscar a Deus em primeiro lugar. É claro que dentro disso nós trabalhamos, nós conquistamos, levamos uma vida financeira. É óbvio, amados. Isso é óbvio e precisamos do dinheiro para viver nesse mundo aqui. E Deus sabe disso. Tanto que quando Jesus vai fazer a sua declaração em Mateus capítulo 6, ele fala: por que vocês se preocupam com o que beber, com o que comer, com o que vestir? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Ele não vai desamparar vocês. Ele sabe muito bem que vocês precisam viver aqui nesse mundo. Mas coloquem o coração de vocês no reino de Deus e na sua justiça, ou seja, em buscar ao Senhor, em ter uma vida com Deus, em combater o bom combate da fé. Amados, Deus nos chama
para levar uma vida de justiça, de piedade, de fé, de amor, de perseverança, de mansidão, de fato tomando posse da vida eterna, combatendo o bom combate da fé, e Ele mesmo vai direcionando todas as coisas, vai abrindo as portas, vai provendo todas as coisas. Amados, que eu e você entendamos isso, em nome de Jesus. Tem uma palavra lá em Salmo 119, escrita por Davi, o homem segundo o coração de Deus, que Deus mesmo o enriqueceu sobremaneira. Davi foi extremamente rico, mas ele não era rico. Deus fez aquilo. Deus o ungiu como rei. Deus deu muitas coisas para Davi. Mas olha que declaração extraordinária essa de Davi. Está ali em Salmo 119. Eu vou ler para os irmãos dos versículos 67 até o 72. Eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, que achei uma linguagem, uma tradução que fica bem claro assim o que ele está declarando nessas palavras aqui. Está escrito assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, de todo o coração, guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Ou seja, Davi foi afligido e ele diz que antes de ser afligido, ele andava errado. Mas agora, depois que ele passou por momentos de aflição, ele entendeu que ele precisava o quê? Guardar a palavra do Senhor. E aí ele diz, foi bom eu ter sido afligido. Por quê? Porque então eu aprendi os seus estatutos e agora eu entendi que melhor é para mim a lei da tua boca, ou seja, as tuas palavras, Senhor, do que as inúmeras riquezas em ouro ou em prata. Ele fala sobre os soberbos. Os soberbos, eles forjam mentiras, o coração deles se engrossa, ou seja, fica com o coração endurecido, mas eu me alegro na tua lei, eu me alegro na tua palavra, Senhor. Amados, veja que ele entendeu a vida com Deus. Ele entendeu que era mais importante, mais preciosa a palavra de Deus do que as riquezas desse mundo aqui. Ele compreendeu que a palavra de Deus tinha muito mais valor. Amados, que eu e você nós entendamos isso. Quando nós começamos a meditar na palavra de Deus e compreender que essa palavra ela tem muito mais valor do que qualquer riqueza nesse mundo aqui, amados, nós alcançamos lugares inimagináveis. Por quê? Porque Deus, ele sempre faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Isso você encontra lá em Efésios 3:20. Deus sempre quer fazer muito além. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos que os pensamentos do Senhor são muito maiores que os nossos pensamentos. Que a vontade dele para nós é sempre boa, perfeita, agradável. O Senhor quer nos conduzir a um modelo de vida em que nós combatamos o bom combate da fé. Que nós deixemos o estilo de vida desse mundo, que é um estilo de vida de amor ao dinheiro. Como eu mencionei, amor ao dinheiro não é só quem tem dinheiro, mas quem não tem, muitas vezes o coração está mergulhado no amor ao dinheiro, ele passa a vida inteira sem ter dinheiro, mas com o coração adorando a mamon, as riquezas, ao dinheiro. E aí passa a vida inteira em muitos sofrimentos. Por quê? Porque a Bíblia já nos diz que quem cobiça, quem deseja, quem coloca como propósito da sua vida buscar o dinheiro, vai se atormentar com muitos sofrimentos. Aí a pessoa busca tanto dinheiro, corre tanto atrás do dinheiro, o dinheiro corre dela, ela passa a vida inteirinha correndo atrás do dinheiro sem conseguir o dinheiro.
E aí, quantas pessoas não buscam dinheiro, não correm atrás do dinheiro, simplesmente colocam o seu coração em Deus e Deus as enriquece. Deus abre portas, Deus faz coisas inimagináveis. Por quê, amados? Porque como Davi declarou ali em Salmo 119, 68, tu és bom e é abençoador. Esse é o nosso Deus. Mas o que ele deseja para nós? Que o nosso coração esteja disposto a combater o bom combate da fé, ou seja, a ser quem Deus nos chamou para ser e a fazer o que Deus nos chamou para fazer. Não coloque o dinheiro como o prumo para as suas decisões. Pare de fazer isso. Coloque Deus, Ele, o Espírito Santo, a direção de Deus, a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes o Senhor quer te direcionar, mas talvez você não consiga compreender porque o teu coração ainda está no dinheiro. Ah, mas eu vou perder dinheiro se eu fizer isso. Ah, mas se eu for para esse caminho eu vou ganhar menos dinheiro. Ah, mas deixa Deus conduzir você. Não tenta entender as coisas de uma forma racional, natural, meramente intelectual, de acordo com a sabedoria desse mundo aqui. Não. Deixa Deus conduzir você. Deixa Deus conduzir a tua vida. Deixa Deus te dar as direções para que você possa, de fato, viver tudo o que Deus tem para você. Para concluir, eu quero ler o versículo 11 e 12 novamente, que é a mensagem principal de Deus para mim e para você. Você, porém, homem de Deus. Você, porém, mulher de Deus. Fuja de tudo isso. Fuja do amor ao dinheiro. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Deixa que Deus quer ser tudo em você e quer te direcionar em todas as coisas, e pode ter certeza que Deus não vai deixar faltar nada para você, absolutamente nada, porque Ele é aquele que provê ricamente todas as coisas para nós. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, aquele que provê tudo, absolutamente tudo o que nós precisamos. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua exortação, pela tua direção, pelo teu ensino. Pai, num mundo em que as pessoas correm atrás do dinheiro, correm atrás de conquistas materiais, que fazem disso o propósito de suas vidas, Pai, nós estabelecemos a nossa vida para te buscar, para combater o bom combate da fé. Ajuda a mim e aos meus irmãos. Nós queremos viver em todas as coisas para a sua glória. Nós queremos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que o Senhor conhece as nossas necessidades, sabe do que nós precisamos aqui nesse mundo e não vai nos deixar faltar nada. Pai, nos ajuda a viver direcionados pelo teu Espírito Santo. Pai, nos ajuda a obedecer a tua palavra, a tua vontade, a tua direção para nós. Ainda que naturalmente falando pareça estranho, pareça que é uma direção esquisita. Ah, Senhor, nos ajuda a nos entregar completamente ao Senhor. Ainda que algumas vezes nós pensemos, mas não vai ter dinheiro suficiente, não vai dar certo. Pai, que nós possamos seguir a tua voz, a tua direção, sabendo que o Senhor providencia tudo aquilo que nós precisamos. Pai, nos ajuda a estabelecer em nosso coração o propósito de viver para a sua glória, de buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão, a combater o bom combate da fé, a tomar posse da vida eterna que o Senhor mesmo conquistou para nós. Nos ajuda a viver assim, Pai. Nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique o Senhor. Nós queremos servir ao Senhor. Queremos que o dinheiro seja sempre o nosso servo, nunca o nosso Senhor. Queremos que Cristo Jesus seja sempre o Senhor das nossas vidas, das nossas decisões, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos. Ah, Senhor, nos ajuda a viver assim.
Nós entregamos o nosso coração a Ti, nós entregamos a nossa mente ao Senhor, nós entregamos os nossos planos ao Senhor, nós entregamos os nossos desejos, os nossos sonhos ao Senhor. Tudo o que queremos é combater o bom combate da fé e viver em todas as coisas para a Sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.